que quase todas as guerras da segunda metade do século XX e desse início do século XXI decorrem do espalhar-se dos erros da Rússia. Decorrem de nós não termos atendido aos pedidos de Nossa Senhora em Fátima. Os estudiosos, quem esteve fazendo a história, os agentes da história, nos contam como foi o espalhar-se dos erros da Rússia que gerou todas essas guerras. Vamos ler juntos, vamos ver juntos. Venha conosco. Olá, paz de Jesus, Deus abençoe a todos. Que bênção estarmos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. E nós estamos juntos aqui para falar da urgência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Porque hoje, em 2025, nós somos atingidos por males que decorrem de não estarmos atendendo aos pedidos que Deus faz através de Nossa Senhora para nós em Fátima. E hoje nós estamos sendo atingidos por males que ela anunciou há mais de 100 anos, em 1917. E nós estamos sendo atingidos por eles, pela nossa imprevidência, pela nossa falta de obediência, pela nossa desobediência, pela desimportância que nós damos para o que Nossa Senhora nos pede. Bem, nós temos visto, estamos vendo a segunda parte do segredo, o espalhar-se dos erros da Rússia, né? E estamos vendo, no penúltimo vídeo nós falamos como realmente os erros da Rússia se espalharam pelo mundo a partir da Segunda Guerra Mundial e as perseguições da igreja. Falamos de todas as perseguições da igreja que houve a partir do espalhar-se dos erros da Rússia, do comunismo, após a Segunda Guerra Mundial. No vídeo passado nós falamos da ligação intrínseca entre a Segunda Guerra Mundial e o espalhar-se dos erros da Rússia, todas aquelas estratégias de Stalin para atrasar o avanço dos aliados ocidentais e fazer com que Stalin pudesse ocupar mais efetivamente todos aqueles estados da Europa Oriental, né? Então espalhando para todos esses países os erros da Rússia. Bem, hoje nós vamos falar um pouco da questão das guerras. Nossa Senhora diz que a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, trazendo guerras, perseguições à igreja, o martírio dos bons, o sofrimento do Santo Padre, o aniquilamento de nações. Vamos falar hoje um pouco das guerras. E se nós formos ver, a quase totalidade das guerras no mundo que houve pós a Segunda Guerra Mundial foram provocadas, direta ou indiretamente, pelo espalhar-se dos erros da Rússia. Quando nós falamos isso, meu Deus, todas ou quase todas as guerras do mundo na segunda metade do século XX, no início do século XXI, se dão por causa do espalhar-se dos erros da Rússia. Por isso que nós dizemos da urgência da mensagem de Fátima. Por isso que nós falamos que nós temos que olhar para Fátima, ver que Nossa Senhora está falando, qual é a mensagem de Deus para nós, porque nós estamos vivendo esses males. Não é uma coisa que passou. Erramos, passou, se espalhou e tal. Não, continua se espalhando. Bom, nós falamos dos estados da Europa Oriental, que foram ocupados pela União Soviética, depois da Segunda Guerra. Mas o espalhar-se dos erros da Rússia pelo mundo tiveram esse grande meio, mas isso não foi o único. Começar pela China, né? A China faz a sua revolução comunista também, né? Cai Chiang Kai-shek e assume Mao Tse-tung. Bom, e Mao impõe um regime comunista terrível que mata dezenas de milhões de pessoas. E a partir da União Soviética e da China, a própria Revolução Chinesa, a Guerra da Revolução Chinesa, a Guerra Civil Chinesa, daí se espalha na Coreia, nós vemos a guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Veja, a Coreia do Norte inteiramente ocupada por chineses, inteiramente apoiada pelo comunismo chinês. Quando os Estados Unidos apoiam a Coreia do Sul, os Estados Unidos não estão fazendo um intervencionismo externo. Essa é a propaganda que os comunistas fazem. E que, por exemplo, eu como estudante acreditei durante muito tempo. Mas não é isso. Havia um tratado de reciprocidade entre a Coreia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram obrigados a defender a Coreia no caso de um ataque externo, e foi isso que os Estados Unidos fez, cumpriu com esse acordo. Porque senão a Coreia do Sul teria sido ocupada. Hoje nós vemos, existe uma imagem, né, muito conhecida das Coreias, que é uma imagem noturna das Coreias do Norte e do Sul, e a Coreia do Sul toda iluminada, assim, várias cidades iluminadas, porque tem luz elétrica em vários pontos. Na Coreia do Norte, só a capital tem um ponto de luz, porque é muito atrasada a União Soviética. O povo pratica canibalismo lá, é um governo terrivelmente opressor. As pessoas não sabem o que acontece fora da Coreia do Norte hoje.
Em 2006, o Brasil jogou com a Coreia do Norte jogou a Copa do Mundo lá, na Alemanha, mas a população não soube o que aconteceu lá. Os torcedores da Coreia do Norte eram chineses contratados, porque os norte-coreanos não podem sair do país. Isso, claro, não se queria que se espalhasse para a Coreia do Sul e que se desse mais poder para os comunistas. Na mesma coisa o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul, a guerra. Então, já são outras duas guerras além da Revolução Chinesa. A Revolução no Camboja, né, no movimento Khmer Vermelho. No Camboja se matou, se diz, 1/5 da população. 1/5 da população foi morta porque quem não apoiava os comunistas era morto. Foi um genocídio terrível de Pol Pot e o Khmer Vermelho no Camboja. Então, essas foram algumas das guerras. Mas, além desses pontos, na África e na Ásia, houve uma série de guerras, a partir dos anos, já no final dos anos 50, 60, 70, anticolonialistas, de libertação do colonialismo. Eram estados que eram colônias de portugueses, franceses, ingleses, belgas, alemães. Isso fez a libertação. Só que essa libertação, ela foi uma fachada, ela foi em grande medida, quase sempre apoiada pelos soviéticos. E quando esse país conseguiu a independência, passaram a ter uma dependência dos soviéticos. E os regimes ou ficaram diretamente submissos a Moscou, ou passaram a ser muito influenciados por Moscou pelos comunistas. Diversos países da África, da Ásia, a China. Nós sabemos da situação da Revolução Cubana, nem vamos falar muito disso. Há material vasto sobre a Revolução Cubana. Os erros da Rússia se espalhando pelo mundo, trazendo guerras, fome, perseguições à igreja, martírio dos bons, sofrimento do Santo Padre, aniquilamento de nações. Então, sobre essas guerras de independência, eu queria trazer o testemunho de um agente soviético, na verdade, de um serviço secreto submisso à União Soviética, submisso ao KGB, que se chama Ladislau Bittman. Ele veio para o Ocidente e contou o que ele fez, como ele agiu para esse expansionismo soviético. Ladislau Bittman, KGB e a desinformação soviética. KGB and the Soviet Disinformation. Né? O Bittman vai falar sobre as OAS. As OAS são operações ativas. Os agentes de influência. Nós já tínhamos visto, quando falamos das perseguições à igreja, do Yomihai Pachepa, o romeno, que também trabalhava com desinformação. Os dois, como diversos outros, como o russo mesmo, Yuri Bezmenov, também veio para o Ocidente, também contou o que ele fazia. Como se faz, esse livro, Subversão, como se faz para subverter os países ocidentais, os cristãos. Como se faz para destruir a sociedade por dentro. O que o Bittman diz, o que o Pachepa diz, o que o Bezmenov diz. Existe uma diferença gigantesca entre a ação que seria de espionagem, de inteligência, dos países ocidentais, dos Estados Unidos, Inglaterra e dos soviéticos. Os ocidentais fazem isso aí mesmo, espionagem. Querem saber o que o outro está fazendo. Eles estão desenvolvendo tal coisa. Os orientais, os soviéticos e os tchecos, os alemães orientais, os romenos, enfim, de todos os países da Europa Oriental tomados pela União Soviética e a China, eles não querem saber o que está fazendo. Eles querem influenciar, eles querem agir para controlar o que faz o Ocidente. Já vimos também no vídeo passado a Diana West falando de como eles conseguiram efetivamente influenciar nas ações dos aliados na Segunda Guerra. Bom, então, a desinformação de que fala o Bittman e o Pachepa, está no título dos dois livros, são essas informações, essa manipulação que os comunistas conseguem fazer nos países ocidentais. E o Bittman vai ter uma parte do livro dele em que ele vai dizer, o Ladislau Bittman, vai contar como ele ajudava a fazer e como a União Soviética e os países do leste europeu faziam para fomentar essas guerras de independência nacionais na África e na Ásia. Diz assim, o Bittman, as OAS, as operações ativas, operações para agir nos outros países, de tipo militar, mais eficazes empreendidas pela inteligência soviética são provavelmente as operações de apoio às guerras de libertação nacional em países em desenvolvimento.
O colapso dos antigos sistemas coloniais após a Segunda Guerra Mundial ofereceu aos soviéticos uma oportunidade única para preencher o vazio deixado pelo fim das potências metropolitanas. As antigas colônias britânicas, francesas e portuguesas ou se juntaram diretamente ao campo soviético, como os estados marxistas-leninistas, como ao exemplo do Vietnã e de Angola, ou ficaram extremamente associados à órbita comunista, como o Congo, Brazzaville, a Guiné e o Egito por quase 15 anos. No Ocidente, os soviéticos lograram um bom sucesso em Cuba. O fornecimento de ajuda aberta ou clandestina a grupos guerrilheiros de esquerda dá aos soviéticos uma chave mágica para manipular o futuro do país quando a guerra de libertação acabar. O vencedor, grato pelo apoio, abre as portas da sua nação à influência multiforme do bloco soviético, tornando-se finalmente alvo do imperialismo comunista. A fim de tornar sua influência politicamente mais aceitável e menos visível, Moscou pôde escolher um dos seus satélites, Cuba, Alemanha, Tchecoslováquia, para envolver a presa numa rede de intrigas políticas e dependência militar, tornando-a gradualmente mais amena aos desejos soviéticos. O envolvimento do mundo comunista nas guerras de libertação nacional pode acontecer de várias formas. A primeira é o treinamento militar e a doutrinação política dos guerrilheiros, particularmente dos indivíduos com potencial para se tornar líderes ou comandantes, além do KGB, o DGI, todos submissos ao KGB. Né? O DGI, que era o Serviço Secreto de Cuba, a Stasi, que era o Serviço Secreto da Alemanha Oriental, a STB, que era o Serviço Secreto da Tchecoslováquia, desempenham papéis particularmente importantes na identificação de indivíduos de talento com carisma e potencial de liderança. Eles são abordados e eventualmente enviados para um dos países da Europa Oriental para treinamento avançado em educação política. Ou seja, os agentes soviéticos, tchecos, alemães orientais vão nos países, veem as lideranças, levam para treinamento nos países de origem, Cuba, e voltam para os seus países para fazer as guerras de libertação nacional. Vejam a imensidão de guerras de libertação nacional na segunda metade do século XX, fomentada pela União Soviética, fomentada pelos erros da Rússia. Do que Nossa Senhora estava nos alertando? Por isso que eu digo, 100 milhões de mortos no século XX, no mínimo, por causa do não atendimento aos pedidos que Nossa Senhora faz. Porque os espalhados dos erros da Rússia não teriam acontecido se nós tivéssemos atendido os pedidos de Deus. Bom, vai dizer mais, o Bittman. O fornecimento de armas, meios de comunicação e conselheiros políticos para os grupos guerrilheiros é outra forma de influência comunista. Oficiais da Alemanha Oriental ou de Cuba, teoricamente especialistas externos, que não devem se envolver nos intermináveis conflitos de facções políticas locais, detêm um grande poder político. Oficiais estrangeiros também podem ser fontes de dados valiosíssimos. 5 mil conselheiros militares soviéticos lotados no Afeganistão durante a invasão de dezembro de 1979, por exemplo, forneceram ao comando da invasão russo informações sobre o moral das Forças Armadas afegãs, localização de tropas pelo país, lealdade dos oficiais do governo e assim por diante. De acordo com estimativas do governo, cerca de 1.000 conselheiros soviéticos estavam operando em Angola em 1981 e assim por diante. E baseado em dados no US News and World Report em 1981, o Bittman diz: veja a quantidade de agentes soviéticos ou de países satélites dos soviéticos em países de fora. Nicarágua, 1.000 cubanos. Afeganistão, 85 mil russos. Camboja, 200 mil vietnamitas e 200 russos. Iraque, 1.065 russos. Laos, 50 vietnamitas e 2.000 russos. República Democrática Popular do Iêmen, 1.100 russos, 200 cubanos, 100 alemães orientais. Síria, 2.480 russos. Argélia, 1.015 russos e 1.000 alemães orientais. Congo, de 400 a 800 cubanos e 20 alemães orientais. Etiópia, 11 a 13 mil cubanos, 1.000 russos, 300 alemães orientais. Líbia, 1.820 russos e 400 alemães orientais. Moçambique, 600 alemães orientais e 525 russos. Os erros da Rússia se espalharam pelo mundo, trazendo guerras, perseguição à igreja. Os bons seriam martirizados, o Santo Padre teria muito que sofrer. Nós vamos prosseguir. Por hoje encerramos, mas seguimos estudando sobre a gravidade, a urgência da mensagem de Fátima e a gravidade de não atendermos aos seus pedidos. Deus abençoe, curta, compartilhe, divulgue e até o próximo vídeo.